Eu não sei se você tem o hábito de medir a sua pressão, de saber se a sua pressão é alta ou não, mas é algo importante, um hábito que seria até interessante da gente ter essa rotina de medir, né? Porque tem muita gente que não sabe que tem hipertensão. Ela pode ser muito silenciosa em alguns casos. E o que nos preocupa é que eu inclusive, já vi pessoas ao meu redor que estão com medo de se vacinar contra a Covid, sendo que ainda nem chegou para todo mundo a vacina, mas por causa de trombose, hipertensão. Então a gente vai ver agora se existe alguma relação entre essas doenças, até para acalmar, se você conhece alguém, né? Eu estou aqui com o cardiologista Paulo Negreiro. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui. Podemos começar direto ao ponto aqui, né? Para ver se existe alguma relação entre pelo menos entre a trombose e a Covid, porque eu acredito que eu já ouvi dizer, né, se você até puder esclarecer, que a Covid ela não é uma doença pulmonar, ela é uma doença que pega, como que é o nome disso que a gente fala? É uma doença o quê? Então, a Covid, ela é inicialmente uma doença realmente pulmonar, ela é um vírus que causa uma pneumonia mesmo, intersticial. Só que dentre as várias complicações que a Covid pode trazer para a gente, estão os eventos tromboembólicos. Né? Então, a gente tem visto muitos pacientes que num período um pouco mais arrastado de internação, eles acabam desenvolvendo sim eventos tromboembólicos. Isso acontece por dois motivos, né? Primeiro, porque a própria doença inflamatória causada pelo Covid pode ter uma maior ativação plaquetária e isso pode acabar gerando eventos trombóticos. Esses trombos, né, que a gente costuma chamar na linguagem popular de coágulos, esses coágulos podem caminhar da perna ou de alguma região do corpo para áreas mais nobres, como por exemplo o pulmão, ou até às vezes o próprio coração, e complicar ainda mais a doença causada pelo coronavírus. O segundo fator é que a hipoxemia, o termo técnico que a gente usa para falta de ar no sangue, ela pode causar uma doença endovascular, ela pode causar uma doença do nosso endotélio. O nosso endotélio é como se fosse a pelinha, a parte mais interna ali das nossas artérias e das nossas veias. Quando isso fica disfuncionante, isso sinaliza para a plaqueta, para a nossa plaqueta, que são as pequenas células que formam os coágulos, sinaliza que há algo errado por ali. E a ação da plaqueta, a ação normal da plaqueta, é ir ali e formar o coágulo para tentar barrar o problema. Então, quando ela forma o coágulo, esse coágulo se formar na perna, pode acabar caminhando para outras áreas, pulmão, coração, cérebro. E, obviamente, que em vigência de uma doença grave, como está sendo a Covid-19, quando esses doentes complicam com eventos embólicos, a gravidade, obviamente, acaba aumentando também. Mas existe alguma relação? Porque, por exemplo, com a doença, tudo bem, ela pode acabar numa trombose. Mas e a vacina? Tem alguma relação disso? Porque tem gente que está, de fato, com medo da vacina por causa da trombose, né? Por exemplo. Toda a vacina por si só, ela pode acabar sendo encarada até mesmo como um medicamento, digamos assim. Todo medicamento, ele tem também os seus efeitos colaterais, com a vacina não ia ser diferente. Todas as vacinas têm os seus efeitos colaterais. A vacina da Covid-19 não ia ser diferente. Há alguns relatos, sim, de eventos tromboembólicos, mas eles são raros. Tá? A própria OMS já se posicionou também de que o risco de trombose, ele não invalida o benefício que isso pode trazer para a saúde pública da vacinação. Então, são alguns pequenos casos. Tá? Foi um dos estudos que saiu recentemente, um estudo numa revista conceituada, fez uma série de casos de algumas poucas dezenas de pacientes que tiveram eventos trombóticos confirmados. Né? Então, o benefício, tudo que a gente faz na medicina, a gente sempre pesa risco e benefício, a gente sempre vai acabar ficando nessa dualidade, quase que um maniqueísmo ali entre o bem e o mal. E a gente sempre pesa isso para ver se a gente realmente vai instituir uma terapia ou não. Com a vacina, o benefício que a gente pode trazer populacional, global, é muito maior do que o risco disso acontecer. Interessante. Que bom, isso é bem esclarecedor. E, doutor Paulo, tem alguma relação com a hipertensão, a Covid ou não? Relação em si não, mas a hipertensão, como várias outras comorbidades, né, o diabetes, doenças renais crônicas e outras comorbidades, elas podem sim acabar complicando um pouco mais o curso da Covid. Se a gente comparasse numa metáfora, por exemplo, dizendo que uma doença grave é como se fosse uma corrida,
Se a gente tem o nosso corpo em dia, já previamente condicionado, a gente tem hábitos saudáveis, né? Não temos, por exemplo, nenhuma comorbidade, ou se temos comorbidades, elas estão controladas. Quando a gente começa essa corrida, a gente tem como se fosse, de novo, uma metáfora, a nossa reserva cheia. Então, a partir do momento em que eu começo a corrida contra a doença, por exemplo, contra a própria Covid, a minha reserva orgânica ela está zerada. Eu consigo, por exemplo, combater a doença com o meu corpo num estado ideal. Se eu tenho hipertensão descontrolada, se eu tenho diabetes, se eu tenho uma doença renal crônica que estão descontrolados, quando eu tenho uma doença crítica, um dos órgãos acaba indo à falência, como por exemplo o pulmão, que muitas vezes acaba tendo um certo grau de falência na Covid, a tendência dos outros órgãos é compensar essa falência. Então a tendência do rim é tentar compensar a falência do pulmão, a tendência do coração é compensar a falência do pulmão. Se o coração ele já parte com uma doença prévia que acabou debilitando um pouco mais o coração, o decorrer, o percurso ali na luta da Covid-19 pode acabar se tornando um pouco mais complicado. Interessante, interessante. Mas aí você falou na questão do descontrole, né? De ter uma hipertensão ou uma diabetes ou outra doença descontrolada, ela pode agravar, né, essas situações. Mas, por exemplo, eu sei também que a nossa exposição ao vírus tem muito a ver com imunidade. Se a nossa imunidade está mais alta, mais baixa. Essas doenças, a hipertensão, por exemplo, ela baixa a imunidade do corpo humano ou não? Ela pode baixar, ela pode acabar baixando sim, principalmente quando ela acaba ficando descontrolada. O diabetes até em principal, ele pode ter esse efeito na imunidade, isso também já foi comprovado. Então, o descontrole dessas doenças pode acabar diminuindo um pouco a imunidade. Mas, de novo, reitero, o principal é que essas doenças, quando descompensadas, elas acabam debilitando mais a nossa reserva para o combate da doença. Então, por isso que acho que nunca teve tanto em evidência para a gente o bem-estar e os hábitos de vida saudáveis, né? Eu ia chegar nesse ponto. A gente precisa enfatizar esses hábitos. Pois é, acho que isso sempre, até ontem, foi o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. Né? Então, o controle dessas doenças, a prevenção dessas doenças, acho que hoje, não só cada vez acho que mais em destaque até mesmo pela própria pandemia, mas como sempre deve ser, os hábitos de vida saudáveis, eles acabam ajudando a gente a passar pelas doenças. A Covid é uma delas. Então, os hábitos normais que a gente já está acostumado, como fazer exercício físico. Recentemente até saiu um estudo também mostrando que os pacientes que faziam exercícios físicos, atividades moderadas, de carga moderada a alta, eram pacientes que tinham desfechos melhores no final da Covid-19. Tem já esse estudo? Que legal. Eram pacientes que tinham melhores desfechos e levar um hábito de vida saudável, fazer exercícios físicos, tentar praticar, né, exercitar a prática de exercícios físicos de 30 a 60 minutos, 3 a 5 vezes por dia seria bem próximo do ideal. Levar uma alimentação saudável também seria ótimo, não só para o combate à Covid-19, mas também de outras doenças que também podem ter uma mortalidade, um índice de complicações ainda maior, como AVC, infarto, tudo mais. Entendi. Bom, o exercício está claro. A alimentação tem algo específico que seja mais prejudicial para... Bom, hipertensão é salgado demais, né? Tem mais alguma coisa? Normalmente a hipertensão ela vem num pacote, né? Normalmente o paciente que é hipertenso, ele é hipertenso, muitas vezes ele acaba tendo o seu colesterol também um pouco mais aumentado, às vezes o diabetes acaba vindo junto também por erros alimentares. Os piores vilões nessas histórias, nessa história normalmente são aquelas comidas que a gente está acostumado a ver mesmo. Então, aquelas carnes um pouco mais gordas, comida também requintada a bastante sal também, um uso de sal de mais de 5 gramas de sal na comida, no uso diário, né, o uso diário de mais de 5 gramas de sal na nossa comida no dia a dia pode ser prejudicial. Nós temos também estudos prévios também mostrando que o consumo médio de sal do brasileiro é praticamente quase que o triplo disso, chega de 11 a 13 gramas de sal por dia. Esse número eu queria ter, ainda não tinha conseguido, que 3 vezes mais. Chega a ser quase 3 vezes mais. Então, a gente costuma temperar a comida realmente com bastante sal. E além de temperar a comida com bastante sal, o número de pessoas que levam o sal à mesa e acabam temperando a comida com sal também é alto. Então, a quantidade de sal, que muitas vezes já é alta no tempero que a gente usa na comida, ela acaba ficando ainda maior quando a gente coloca mais sal
sal ainda quando a gente vai almoçar e jantar. Então, toda essa alimentação, esses erros alimentares, eles podem acabar sendo prejudiciais. Agora, as pessoas que tomam o remédio para controlar a hipertensão, se elas continuarem com o mesmo hábito de alimentação, elas conseguem manter esse controle da hipertensão? Normalmente não. Não? Normalmente Precisa ser não. em paralelo? Precisa. Sempre precisa ser. O tratamento, muitas vezes até o tratamento não farmacológico, ele pode ter até melhores resultados do que o próprio tratamento farmacológico. Muitas vezes o tratamento farmacológico a gente acaba indo ou quando o paciente tem uma doença que os níveis tensionais já são muito graves, ou o paciente já tentou as medidas não farmacológicas e não conseguiu. As medicações antihipertensivas são medicações que conseguem diminuir bastante os níveis tensionais e jogar os níveis de pressão para próximo dos valores que seriam considerados normais ou ideais. Mas, por exemplo, medidas não farmacológicas como a própria perda de peso pode reduzir em até 20% o nível da pressão arterial. Olha só, que interessante. Então, é a principal medida que a gente tem para combater a pressão arterial hoje. Prática de exercícios físicos, uma alimentação regrada, perda de peso, sempre são aquele tripé que a gente sempre acaba indicando muitas vezes no consultório. E que é importante, né? Com certeza. Muito bom. Muito obrigada, viu, Dr. Paulo? Fica aqui nossa gratidão pelo Hospital Marcelino, que está sempre aqui com a gente. Fica aí para você também o site que está aparecendo, hospitalmarcelino.com.br. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço. Obrigado a vocês pelo convite. Gostaria de agradecer até em nome de todos os meus colegas do Marcelino também pela oportunidade. E é sempre bom esclarecer para a população tudo, não só de hipertensão, como do Covid também, como também está no programa, que eu sei que é um programa nacional também, podendo ajudar sempre vocês também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.